Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Hoje eu recebo o deputado Rogério Lisboa. Boa tarde, deputado. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde a todos que nos assistem. Deputado, hoje pela manhã o senhor fez uma audiência para ouvir os familiares de pessoas que foram vítimas de autos de resistência no Estado, né, deputado? Como é que foi essa audiência? Olha, foi extremamente emocionante porque as pessoas acabam lembrando do fato, do episódio. E, enfim, a gente vê o lado humano desse mecanismo que é perverso, né, de um auto de resistência, uma forma de comunicar um crime, um homicídio, acabando servindo para se esconder um crime, né? Enfim, é muito lamentável, mas era importante a gente ouvir o lado das famílias, uma vez que na semana passada a gente esteve no BEP ouvindo a versão dos policiais, né? Deputado, as famílias, como é que está o atendimento a essas famílias depois que isso acontece? Existe algum atendimento? Olha, as famílias são abandonadas pelo Estado. Hoje a gente percebeu aqui todas as mães com muito abalada psicologicamente, é natural, né? E isso, ao longo do tempo, se não tiver cuidado, só piora. Além disso, a questão mesmo de saúde. A gente percebeu ali, olha, eu nunca tive pressão alta, hoje minha pressão é altíssima, né? Eu nunca tive problema na tireoide e eu tive hipertireoidismo. Isso tudo motivado pela questão emocional, né? E o Estado simplesmente abandona e não cuida. E o que a CPI pode propor para amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias, deputado? Olha, nós vamos cobrar, né? Aí não é nem uma questão de propor, a gente vai cobrar que o Estado dê atendimento a essas pessoas, que é o mínimo que o Estado pode fazer por essas pessoas que foram vítimas, né, do Estado, foram vítimas de ação do Estado. Deputada, eu vou pedir licença ao senhor um minutinho e nós vamos ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem informações sobre os projetos da ordem do dia de hoje. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. O deputado Luiz Paulo quer permitir que o reajuste no salário conseguido por um servidor na Justiça seja estendido aos demais servidores sem necessidade de novos processos judiciais. Deputado, o projeto do senhor vem para facilitar a vida do servidor, mas também do Estado, que não tem que responder por novos processos. É verdade, porque não é só questão de reajuste. Um funcionário tem um direito, né? E esse direito é reconhecido na Justiça e transitado em julgado, decisão final. Bom, se um outro, com um processo igualzinho, reivindicar, tem que começar tudo de novo. Então nós queremos facultar ao Poder Executivo, enfim, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, que estenda àqueles que têm o mesmo direito uma decisão já transitada em julgada. Facultar não é obrigar. E por que colocamos facultar? Porque muitas vezes esses valores podem ser altos, mas mesmo assim tem a prerrogativa de inscrever, né, em precatório, entrar na fila do precatório. Eu acho que isso simplifica muito a burocracia, assegura o direito bom do servidor sobre o tema que tiver em discussão e dá ao Estado mais agilidade para tomar conta e lutar por outras ações. Obrigada, deputado. Natália, hoje entra em primeira discussão, aprovado, ainda retorna ao plenário para nova votação. Eu volto com você. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, como o senhor disse no início da nossa conversa, hoje foram ouvidos familiares das vítimas. E na semana passada os senhores foram ao batalhão especial prisional lá em Niterói ouvir os policiais que estão presos provisoriamente, né, preventivamente, por causa daquele caso que aconteceu, que 5 jovens foram assassinados, né? Costa Barros. Em Costa Barros, deputado. O que os senhores ouviram desses policiais lá no BEP? Olha, a gente pode perceber que eles foram por uma área de muito conflito, que não justifica a ação deles, em hipótese alguma.
mas uma área que tem conflito intenso o tempo todo, que gera um estresse tremendo no policial. O policial, logicamente, vai ter que pagar por toda atitude errada e fora da lei que ele cometeu. Porém, a política de segurança implantada nesse governo leva a esse tipo de consequência. É a política de guerra. É uma política de guerra que gera violência atrás de violência, onde tem morrido civis, inocentes, e tem morrido também muito policial. Deputado, essa é uma outra questão que os senhores pretendem abordar também. Por exemplo, ontem foi enterrado mais um policial que foi morto em área de UPP, né? Essa questão também vai entrar na investigação dos senhores? Não, existe uma CPI que está tratando desse tema, que é a morte policiais, que inclusive é extremamente importante também. Então, lá a gente vai se limitar a essa questão dos autos de resistência e tem uma outra presidida, acho que pelo Paulo Ramos, se eu não me engano, que trata da morte policiais. Aqui, no estado do Rio de Janeiro, proporcionalmente, é onde a polícia mais mata, mas também é a que mais morre. A gente precisa mudar esse estado de coisas, porque no final, a grande vítima é o cidadão e o policial que está na ponta. Deputado, nessa visita que os senhores fizeram aos policiais no BEP, algum policial disse que não praticou o possível crime, não atirou contra os jovens, ou todos os policiais assumiram que teve troca de tiros? Como foi isso? A troca de tiros todo mundo admite. Teve um policial que não fez disparo. Então esse provavelmente não responderá pelo homicídio, mas me parece que o delegado o enquadrou na fraude processual. Mas todos admitiram que deram os tiros, enfim, é lamentável o que aconteceu. E de que forma que essa questão vai aparecer no relatório da comissão, deputado? Olha, esse, lamentavelmente aqui, de verdade, é mais um caso. Foi um caso assim, de grande repercussão, né? Porque a gente ficou espantado com a agressividade. Foram 80 tiros em 5 jovens. Agora, teve o caso do Eduardo, teve o caso da Raíssa, não podemos esquecer o caso dos 2 mecânicos. Enfim, tudo mais ou menos assim, com a mesma mecânica, né? E é necessário que se mude essa política, é necessário que se estabeleça uma conduta diferente de abordagem da polícia militar. Enfim, é tempos de pensar e refletir e mudar esse estado de coisa. Quem vão ser os próximos a serem ouvidos pela CPI, deputado? Hoje a gente deliberou e ouviremos o diretor do Instituto Médico Legal, o diretor do Instituto Carlos Éboli, e vamos receber também um estudioso, que é o Misse, que trabalha com esse tema há muito tempo, que é o Michel Misse, e a gente espera coletar mais dados, mais informações para a gente ir formando nosso convencimento. E aí o relator vai fazer seu relatório e submeter à comissão. Deputado, no caso do Instituto Médico Legal, do Carlos Éboli, o que os senhores pretendem colher de informação nessas oitivas? O que a gente precisa saber é qual é a dificuldade, porque se não tiver perícia, você não tem como fazer provas, né, de um crime. Então, quando há um registro de uma morte provocada por ação policial, é necessário também que a perícia vá lá fazer a perícia, que é para poder formar a convicção no delegado, no Ministério Público, inclusive no juiz, para se poder dar prosseguimento. Então, a gente quer entender qual a dificuldade, porque quase sempre não tem perícia nos casos de auto de resistência. Faltam peritos ou se eles não são acionados, qual é o problema na mecânica? Qual a dificuldade da mecânica? É basicamente isso que a gente vai querer entender. Deputado, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da LERJ. Eu que agradeço.
O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, você acompanha a cobertura completa da reunião da CPI dos autos de resistência no Jornal da Alerj, segunda edição. E na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!